paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, aqui na classe dos adultos, chegamos na lição de número 2 desse primeiro trimestre da CPAD em 2021. Trabalhando um tema muito importante. Vamos estudar sobre a nossa doutrina pentecostal. Vamos compreender também sobre a atuação do Espírito Santo, tentando entender exatamente essa doutrina conhecida como paracletologia. Esse Espírito que atua desde o Antigo Testamento, desde a eternidade, e atua também no meio da igreja e através da sua igreja. E o tema da aula de hoje é um tema muito especial: a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Essa lição foi escrita pelo pastor Ezequias Soares. E hoje nós vamos compreender essa atuação, como o Espírito de Deus, o Espírito Santo, atua em trindade no plano da redenção. Esse Deus que trabalha de forma trina, esse Deus que trabalha de forma especial. E o Espírito Santo também atua nesse plano, e vamos compreender isso hoje. Você, gente boa, que está chegando por aqui, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos, deixa aí o likezinho, o teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente, sabe? A alcançar mais vidas para Cristo e falar do Evangelho do Senhor. Gente boa, por favor, deixa aí também o teu comentário, hashtag Glória a Deus, participe conosco, compartilhe essa aula para que mais pessoas possam ser alcançadas por Jesus. Nós estamos com uma ferramenta muito especial que é o Facilita EBD, o nosso site, onde você pode encontrar recursos para aprimorar a tua ministração. Você que é professor da escola bíblica, para aprimorar também esse ministério que Deus te deu, e que você possa ser um professor também de excelência, exaltando ao Senhor. No Facilita você encontra o esboço dessa aula que eu utilizo, você encontra também os slides, você encontra recursos para te ajudar na tua ministração. A aula de hoje, gente boa, é uma aula muito especial. Lembrando que a gente está comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulados, adolescentes, vencedores, e você acha tudo isso. Acha o link do Facilita, o link de todas as playlists desse trimestre aqui na descrição desse vídeo. É só você clicar, acessar e ficar à vontade. Nossa aula tem o texto bíblico, temos alguns objetivos e alguns pontos. Então vamos lá, vamos para a aula de hoje em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 2, trabalhando um tema muito especial: a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Como esse Espírito trabalha em trindade, nesse plano da redenção. Essa lição, como já disse para você, foi escrita pelo pastor Ezequias Soares. E nesse trimestre eu quero indicar para vocês algumas literaturas que podem te ajudar a aprimorar o teu conhecimento sobre essa doutrina pentecostal. Aprimorar o teu conhecimento nesse viés para ensinar aos teus alunos. E é importante a gente trazer essas literaturas aqui que eu tomei como base para poder preparar essa aula para vocês. Primeiro eu quero indicar para vocês o texto do Stanley Horton. Esse texto é da editora CPAD, O Espírito Santo na Bíblia, a atuação do Espírito Santo de Gênesis ao Apocalipse. É um texto maravilhoso que pode te ajudar a ter uma compreensão maior sobre a doutrina do Espírito Santo nessa atuação bíblica. Isso vai te ajudar. Se você puder adquirir esse material, vai ser legal para a tua edificação. Para essa aula e todas as aulas, eu vou estar sempre indicando a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, escrita também pelo Ezequias Soares. E é um material assim de excelência que pode te ajudar a ter um entendimento maior. Se você tiver esse material, faça a leitura da parte da doutrina do Espírito Santo. Você vai ver que vai te ajudar muito nessa ministração, nesse trimestre. Outro texto que eu quero indicar para vocês, ele é do Mayan Pirman, também um escritor pentecostal, que traz um título bem interessante, foi publicado pela editora Vida Acadêmica, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia. Esse material é espetacular e pode te ajudar a ter uma visão maior sobre esse tema que vamos trabalhar hoje aqui. Se você tiver esse material, já faça uso, faça a leitura dos artigos que você encontra aqui dentro desse texto sobre a doutrina do Espírito Santo. Vai te ajudar muito na sua ministração. Outro texto que eu quero indicar para você, e esse texto vai te ajudar se você puder adquirir, ele é da editora Carisma.
ele é uma coletânea que traz exatamente a visão de cada denominação sobre a pessoa do Espírito Santo. Por exemplo, nesse texto que eu vou indicar para vocês, vocês vão encontrar a visão dos nossos irmãos tradicionais, a visão dos católicos, a visão nossa pentecostal sobre o batismo com o Espírito Santo. Esse material é espetacular e vale a pena você ter um entendimento maior sobre essa doutrina que trabalhamos aí e vamos trabalhar durante esse trimestre. Essas são as indicações que eu quero trazer para você se você quer aprimorar nessa doutrina para poder dar uma aula de excelência para os teus alunos. Esse material você encontra aí pela internet. Hoje, como eu disse a você, estamos aí na lição de número 2. E essa lição de número 2 procura observar a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Essas indicações que eu estou apresentando para você podem te ajudar a ter um entendimento melhor no viés pentecostal. É claro, gente boa, que para a gente poder ministrar essa lição, eu preciso começar com você a partir de algumas bases bíblicas, como a nossa verdade prática, que diz o seguinte: a atuação do Espírito Santo é contínua e dinâmica na igreja, na vida dos crentes, e os conduz desde a conversão até ao final da jornada cristã. Temos também outra base bíblica, que é o nosso texto áureo, que está em Atos capítulo 9, versículo 31. Faça essa leitura com os teus alunos. Assim como nós temos também, isso é importante ser apresentado em sala de aula, ser lido versículo a versículo, a nossa leitura bíblica em classe, que está no seguinte endereço: João capítulo 16, versículos 7 ao 13. Faça essa leitura, gente boa, com os teus alunos. Já apresentamos essa parte introdutória, agora vamos para o primeiro ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical: o Espírito Santo como uma promessa. Nesse primeiro ponto, o pastor Ezequias Soares procura demonstrar para a gente, nessa lição, a importância de olharmos para o Antigo Testamento e enxergarmos a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Um texto que pode te ajudar, como já indiquei, é do Stanley Orton, que procura demonstrar para a gente essa atuação do Espírito Santo desde Gênesis até o Apocalipse. Só que agora nós vamos observar essa atuação do Espírito Santo apontando para o plano da redenção, para o plano da salvação. Ou seja, vamos enxergar esse Espírito Santo agindo em trindade, agindo de forma espetacular, junto com Cristo e junto também com Deus, de forma trina. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical: a promessa messiânica. Nesse primeiro subtópico, precisamos entender que o plano da salvação foi estabelecido na eternidade, como está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 4. Esse plano da salvação, ele é estabelecido em trindade, de forma trina. O Pai, o Filho e o Espírito Santo agiram nesse plano da salvação para resgatar o homem caído. Outro detalhe que você precisa observar, que está na palavra de Deus. E o texto que nós vamos ler também, que aponta exatamente para esse plano da redenção em ação com a Trindade, está sendo apresentado também na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Então, essas questões precisam estar claras para os nossos alunos. E quando você observa exatamente para a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento, em todo o Antigo Testamento você vê o Espírito Santo impulsionando os profetas, impulsionando homens de Deus a apontarem para o Messias, para Jesus, para o Cristo, a apontarem para esse plano eterno. Então você já enxerga essa atuação do Espírito já no Antigo Testamento. Romanos, capítulo 1, versículo 2, também está escrito na palavra de Deus que, de diversas maneiras, Deus estava apontando para o Cristo, apontando para o Filho, apontando para o plano da salvação. Então você olha para a Bíblia e você enxerga o Pai e o Espírito apontando para o Cristo, como o plano eterno de salvação e redenção, na busca desse homem caído. Isaías, capítulo 32, versículo 15, apresentado aqui pelo pastor Ezequias Soares, descreve para a gente que esse Espírito Santo agia na atuação profética, usando a boca de homens de Deus para apontar para Jesus, para falar do Messias, para falar do Cristo, já no Antigo Testamento, já na Antiga Aliança.
Então, a Bíblia aponta para esse plano da redenção. O Espírito Santo aponta para o plano da redenção. Isaías 61, versículo 1, também descreve exatamente essa atuação do Espírito Santo de forma poderosa, apontando para Jesus. Então, observe, o Espírito Santo atua desde a eternidade, atua e trabalha no Antigo Testamento, usando os profetas apontando para Jesus. Observando a atuação dele agora no Novo Testamento, observamos Mateus capítulo 12, versículo 18, aonde está exatamente o cumprimento de todas as promessas do Antigo Testamento. Ele falou no Antigo e está demonstrando exatamente a realidade dessa promessa no Novo Testamento, na Nova Aliança, se apresentando em Jesus. E Isaías 44:3, lá na Antiga Aliança, o plano da salvação já era apresentado por voz profética através do Espírito Santo. Então observe, desde a eternidade, como está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 4. A Trindade planejou a salvação. Planejou resgatar você para a glória de Deus, para que você pudesse servir a Jesus de todo o teu coração. E quem atua nesse Antigo Testamento? O Espírito Santo, de forma profética, poderosa, usando os servos para que essa mensagem fosse anunciada. Eu espero estar contribuindo com você até aqui. Vamos avançar agora entendendo o segundo subtópico do primeiro ponto, que trata sobre o seguinte assunto aqui na EBD. Na Antiga Aliança. No segundo subtópico, vamos enxergar a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Precisamos tomar como base exatamente a visão dessa atuação. E o pastor Stanley Orton, em seu texto que apresentamos para você, descreve para a gente que o Espírito Santo já atuava na criação do mundo, pairando sobre a face das águas, como está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 2. Também faz questão de dizer, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, que o Espírito Santo atua também de forma trina na criação do homem, como está escrito na palavra. Faça a leitura desse texto bíblico. Você olha para trás, olha para o Antigo Testamento e enxerga a atuação poderosa do Espírito Santo. Ele também atuava na visão e na vida dos patriarcas, de forma espetacular, como atuou na vida de Abraão. Como está escrito em Gálatas capítulo 3, versículo 16 a 18, quando Paulo faz referência aos patriarcas, dizendo que aqueles homens eram homens espirituais. Então observe, o Espírito Santo já atuava na vida dos patriarcas no Antigo Testamento. Ele trabalhava de forma espetacular. Em Números capítulo 12, versículo 6 ao 8, lá na Antiga Aliança, o Espírito Santo também atuou na edificação do tabernáculo, no local de culto, no modelo tabernacular, no modelo Deus no meio do povo. Ele atuava falando com Moisés face a face. Então observe, o Espírito Santo trabalha de forma espetacular, sempre trabalhou nas Escrituras e a gente precisa olhar para a Bíblia e enxergar o trabalhar do Espírito. Números 27, 18. Olhamos para a Bíblia e já em Canaã encontramos um homem de Deus conhecido como Josué, cheio do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo. O sucessor de Moisés também tinha essa intimidade com o Espírito Santo. Então, olhamos para o texto bíblico e observamos a atuação do Espírito já no Antigo Testamento. Em Números 12, 6, está escrito que o Espírito Santo atuava de forma específica, em obras específicas na Antiga Aliança, usando os profetas, usando homens e mulheres de Deus para trazer uma mensagem. Juízes, capítulo 6, versículo 34, foi ele que capacitava exatamente os juízes, líderes de Israel, para libertar o povo. Ele enchia esses juízes de poder e eles tinham a condição de liderar o povo. Olhando para trás, também enxergamos exatamente a atuação do Espírito Santo na vida do sacerdócio, na vida dos profetas e também na vida dos reis, dos monarcas, que eram sensíveis à voz de Deus. Ezequiel 8:3 está escrito que o Espírito Santo agia na revelação profética,
agia de forma especial. Ezequiel capítulo 2, versículo 1 e 2, está escrito, Ezequiel testemunha que foi o Espírito de Deus que pôs ele de pé e falou com ele de forma poderosa. Então você olha para o Antigo Testamento, enxerga a atuação do Espírito. Esse Espírito atua na Antiga Aliança. Êxodo capítulo 31, versículo 3, está escrito que o Espírito Santo age na criatividade, capacitando os artesãos para a composição e a criação do tabernáculo, como já dissemos para vocês aqui nesse comentário. Então, olhando para trás, observando exatamente essa atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento, ele age em milagres, ele sempre está trabalhando, capacitando os homens de Deus para obras específicas. E observe que todo trabalhar do Espírito aponta para a cruz, aponta para Jesus. Então, olhe para o Antigo Testamento e enxergue a atuação do Espírito Santo de forma profética. Foi ele quem encheu o profeta Isaías, que se tornou profeta messiânico, ao ponto de profetizar a respeito do Messias coisas específicas, detalhes primordiais, como está escrito na profecia de Isaías. Avançando, gente boa, espero estar contribuindo com você. Vamos para o terceiro subtópico aqui do ponto número 1, que trata sobre o seguinte assunto. A promessa do Consolador, esse é o terceiro subtópico. Quando olhamos para o Novo Testamento, observamos que existia uma promessa, descrita até mesmo já no Antigo Testamento pelo próprio profeta Joel. Mas no Novo, Cristo faz questão de falar a respeito dessa promessa, descrevendo sobre a vinda do Consolador. O Consolador é a terceira pessoa da Trindade. É o Espírito Santo, que possui a mesma essência de Deus, enviado ao mundo pelo Pai e o Filho, como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Então, observe, tanto o Pai como o Filho enviam o Espírito sobre a igreja, para atuar na igreja, como o Consolador da igreja. E a gente precisa descrever que o Espírito Santo não é uma criatura, mas é Deus em essência. É o Deus vivo sendo apresentado de forma específica para a igreja. E quando olhamos para João, capítulo 16, versículo 7, você percebe essa palavra aparecendo, o Consolador, o Paracleto, aquele que está próximo, aquele que ajuda, aquele que é amigo, aquele que conforta você. Aqui eu quero abrir um parêntese para poder dizer isso para você. Quando você está triste, cabisbaixo, angustiado, lembre-se que o Consolador está perto de você para te ajudar a se levantar mais uma vez, para caminhar para a glória de Deus. Então, em essência, precisamos observar a atuação desse Espírito dentro das Escrituras. Na declaração de fé das Assembleias de Deus, você percebe exatamente um texto escrito também pelo Ezequiel Soares sobre essa essência de observar a visão da Trindade em enviar o Espírito como Consolador, ajudante, aquele que está entre a Igreja de Deus. E no ensinamento sobre a pessoa do Espírito Santo, percebemos que, de forma especial, sendo ele Consolador, ele possui o poder e a ação de regenerar o homem ou a mulher diante da presença de Deus. Essa regeneração aponta exatamente para o plano da salvação também. Então ele atua no plano da salvação. Afinal de contas, é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Como está escrito em João 16, versículos 7 e 8. Faça essa leitura com os teus alunos. E conforme a Bíblia, a promessa do Espírito Santo sobre a igreja se apresenta exatamente vinculada à obra do Calvário. Então é necessário que Cristo vá para o Calvário, vá para a cruz, morra e ressuscite, para que o Espírito Santo então desça e avive a igreja, e capacite a igreja para a missão, e capacite a igreja para o reino. E olhando exatamente para a atuação do Espírito Santo, percebemos, finalizando já esse primeiro ponto, que essa atuação é uma atuação trina. Observe, Cristo vai para o Calvário e o Espírito desce. Cristo morre e ressuscita, o Espírito vem. Esse Espírito está conosco, atuando no meio da igreja, em nós e através de nós, a partir do momento em que estamos em comunhão com Deus. Quando você peca, você cai, ele te ajuda a se levantar mais uma vez, para voltar para a presença,
para estar na presença. Então observe, a promessa do Consolador, o Conselheiro, é aquele que está contigo em todo o tempo. Observe isso é legal para ser apresentado aos nossos alunos em sala de aula. Vamos avançar, gente boa, para o nosso segundo ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na classe dos adultos. O Espírito Santo consola e ensina. Esse Espírito Santo atua em nós, consolando a igreja e ensinando a igreja. Então, de forma didática, na didascalia, esse Espírito Santo trabalha exatamente no ensinamento. Trabalha também no consolo. Observe isso. Pastor Ezequias Soares apresenta isso de uma forma espetacular. O primeiro subtópico aqui do ponto número 2 trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. O Consolador. João capítulo 16, versículo 7. O Espírito Santo é visto a partir do Novo Testamento como aquele que é o Consolador, o Paracleto. Como está escrito em João 14, versículo 26. Ele fala a respeito deste conselheiro, deste que é consolador, daquele que está próximo da sua igreja. E esse mesmo termo pode ser traduzido como auxiliar, como advogado, como aquele que está próximo e perto. Isso quer dizer que quando você peca, você cai, quando você falha, porque nós estamos livres de falhar, cair e pecar. Ele é o nosso advogado, ele nos ajuda a levantar mais uma vez, a estar diante de Deus, a procurar o perdão, a participar desse plano da redenção, em salvação em Cristo. E ele não é uma força impessoal, ele não é um vento, um sopro. Isso aí são símbolos da sua linguagem. Ele não é uma ação de Deus, como alguns defendem. Ele é o próprio Deus, participante da Trindade, da mesma essência de Deus, agindo e atuando em nós e através de nós. E quando lembramos do Credo de Constantinopla, em 381, foi defendido pelos pais capadócios que o Espírito Santo possui a mesma essência de Jesus. É semelhante a Jesus. Possui a mesma essência de Deus. Ele é participante da Trindade. Ele é a terceira pessoa da Trindade. E isso é rico nesse entendimento. Então ele é o conselheiro. Ele atua no plano da redenção e da salvação dos homens também. Isso quer dizer que ele é o vivificador, aquele que te traz vida, aquele que te ajuda, aquele que te consola. Quando você está em depressão, quando você está angustiado, ele atua em você e através de você também. E o Evangelho procura demonstrar para a gente que esse Espírito Santo atua junto da igreja. A palavra conselheiro, consolador, é aquele que está próximo. É aquele que tem uma escuta amorosa, é aquele que escuta a tua angústia, aquele que ouve você. Apresente isso para os teus alunos. Observe que o Espírito Santo não é um Deus distante, mas é um Deus próximo, um Deus que está perto, um Deus que te ouve, um Deus que escuta a tua oração, um Deus que está do teu lado. É essa a ideia de conselheiro. Vamos avançar então para o segundo subtópico aqui do ponto número 2, que trabalha o seguinte assunto aqui na nossa escola bíblica dominical. O ensinador. O Espírito Santo, nesse segundo subtópico, também trabalha ensinando a igreja, orientando, exortando, conduzindo você. E essa ideia de João 14,16 de consolador também é traduzida por ensino, por doutrina, por guiar exatamente o aluno no caminho que deve andar. E o seu ensino é apresentado em símbolos, é apresentado em atuação. Ele é apresentado pelas Escrituras como fogo, como pomba, como aquele que está presente, como aquele que é o sopro de Deus, como o vento. Esses símbolos demonstram essa ação. E o ensino do Espírito Santo também está presente nas Escrituras. É ele que, em Atos dos Apóstolos, conduz Pedrão, ou glória, para a casa de Cornélio em Atos 10. É ele quem separa e fala no meio da igreja em Atos 13, versículo 1, 2 e 3, quem ele desejava exatamente para atuar na missão. E ele escolhe a Barnabé e a Saulo. É ele quem trabalha no meio da igreja, conduzindo a igreja de Atos para o crescimento. É ele que conduz a igreja. Ele é o Consolador. E precisamos observar isso nessa atuação. Ele ensina a igreja como evangelizar.
como está escrito em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13. É Ele que dá as ferramentas, é Ele que orienta, é Ele que conduz. Eu não sei se você já passou por essa experiência. De repente você está na rua ligado com Deus e Deus te orienta a entrar em determinado local para entregar uma palavra para alguém. Mesmo que seja somente um Jesus te ama, é Ele que te orienta na hora do evangelismo. Então, o ensino do Espírito Santo, além de ser conselheiro, é o ensino que aponta para Jesus. Guarde isso. Vamos avançar então para o terceiro subtópico aqui do ponto número 2, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Ele é apresentado também como ajudador. O termo paracletos também pode ser traduzido como ajudador. Ele é aquele que te ajuda, ele é aquele que te conduz. E o pastor Ezequias Soares apresenta isso na lição. Romanos 8, 26. É ele que nos ajuda no meio da nossa fraqueza. É Ele que nos ajuda no meio da nossa queda, no meio das nossas falhas, nos conduzindo para Deus, nos trazendo de volta para a presença de Cristo. Que coisa rica que encontramos aqui, hein? O Espírito Santo te ajuda a compreender a verdade. Tive um professor no seminário, Dr. Alon Ricardo, homem de Deus, que inclusive quero mandar um abraço para ele. Ele fazia questão de dizer em suas aulas que toda a verdade é verdade de Deus. Se é verdadeiramente uma verdade, essa verdade provém de Deus. O Espírito Santo aponta para a verdade, te ensina a verdade, te ajuda a compreender a verdade. E a verdade liberta, a verdade te conduz para a glória de Deus. Eu espero que Deus em Cristo esteja falando com vocês. Se estou contribuindo, comenta aí. Vamos agora então para o nosso terceiro ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na classe dos adultos. O Espírito Santo reprova e convence o mundo. Observe, ele tem vontades, ele é Deus, ele tem atributos divinos, ele tem a mesma essência de Deus, ele é uma das pessoas da Trindade, guarde isso. E vamos avançar agora, entendendo exatamente a atuação desse Espírito Santo neste mundo. Observe, o mundo aqui que nós estamos nos referindo traz a ideia de filosofia dessa era, de filosofia desse tempo, do conhecimento desse tempo. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui no nosso terceiro ponto da aula de hoje. O Espírito Santo convence o mundo do pecado. João 16, versículo 9. Esse Espírito convence o mundo desse pecado. Quando me refiro a esse mundo, que é o termo que está sendo apresentado aqui, é filosofia desse mundo. Observe, como nós podemos trabalhar isso com os nossos alunos em sala de aula? João 8,46, nós percebemos à luz da palavra de Deus que a ideia, o termo aqui de convencer, é a ideia de persuadir. O Espírito Santo aponta para as práticas do mundo e descreve que essas práticas da filosofia dessa era, que defendem, por exemplo, o aborto, que defendem, por exemplo, a questão da prostituição, das drogas, que defendem a destruição da família, que defendem exatamente a não religiosidade e querem silenciar a voz da igreja, o Espírito Santo convence que tudo isso é iluminado, guiado pelas trevas do pecado. Então, observando as Escrituras, nós percebemos exatamente que o Espírito Santo aponta para aquilo que é mal e nos orienta a caminhar para a luz que é Jesus. Romanos capítulo 3, versículo 23, está escrito, o próprio apóstolo Paulo, escrevendo para os irmãos de Roma, fez questão de dizer que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Porém, em Cristo, agora nós temos uma nova oportunidade. A nossa vida antes era guiada pelo pecado, pela filosofia desse mundo. Agora, à luz da palavra, através da luz do Espírito Santo, somos guiados para Jesus. Tito, capítulo 3, versículo 5, é o Espírito Santo que nos torna pessoas conscientes do nosso pecado e necessitadas pela graça de Deus. Então, ele atua no plano da redenção. Ele atua na salvação. Foi assim que ele atuou em você e está atuando através da sua vida. Avançando, vamos para o segundo subtópico aqui do nosso terceiro ponto, que trabalha o seguinte argumento. O Espírito Santo convence o mundo da justiça. João capítulo 16, versículo 10.
Ele age convencendo o mundo, a filosofia desse mundo, a visão desse mundo, aquele que está nesse mundo, da justiça de Deus. Observe, éramos alvos da ira de Deus, da justiça de Deus, pois estávamos no lamaçal do pecado. E o Espírito Santo trabalhou em nós, nos convenceu dessa justiça e nos convenceu da oportunidade da graça ao aceitarmos a Jesus. Então ele aponta para Cristo nesse plano da redenção. Romanos capítulo 1, versículo 4, diz que esse Espírito trabalha, que Jesus trabalha intercedendo ao Pai por nossas vidas, nos concedendo a oportunidade de estarmos em Deus. E quando nós lemos 1 João capítulo 2, versículo 1 e 2, identificamos a atuação do Espírito Santo também como advogado. Aquele termo não é só apresentado na pessoa de Jesus, mas também é apresentado na pessoa do Espírito Santo em ação com a Trindade. É apresentado na pessoa do Espírito Santo de forma trina, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo atuam ali. Vamos caminhar então, avançando agora para o nosso último subtópico da aula de hoje, o terceiro, que trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. O Espírito Santo convence o mundo do juízo. João 16, versículo 11. Observe, ele convence o mundo do juízo de Deus. Como podemos estar livres do juízo de Deus? Aceitando a Jesus através da pessoa do Espírito Santo que trabalha em nós e faz morada na vida daquele que aceita a Cristo. João 12, 31 ao 33, está escrito que Satanás é derrotado no Calvário por Jesus. E essa justiça de Deus é estabelecida na cruz. E em Cristo nós temos a oportunidade de termos a redenção. Quem é que aponta para essa oportunidade? É o Espírito Santo, que demonstra essa oportunidade em nós. Então, olhando para a cruz, percebemos exatamente que o Espírito Santo nos conduz para Deus, nos firma na presença de Deus. Então, olhe para a cruz e enxergue isso. Olhe para a atuação do Espírito Santo. Nós indicamos vários textos para vocês, como o texto do Stanley Horton, você pode observar, está no início da ministração. A própria declaração de fé da Assembleia de Deus, o texto do Ryan Pierman, que vale a pena você ter em mãos para poder ter um entendimento maior sobre esse plano do Espírito Santo na redenção, como pessoa da Trindade. Eu espero ter contribuído com você até aqui. Se contribuir, comenta aí, tá bom? Deus te abençoe. Eu te aguardo por aqui, se Deus quiser, na nossa lição de número 3, onde nós vamos estudar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical: o batismo no Espírito Santo. Se eu fosse você, não perderia a aula que vem, tá? Que Deus em Cristo te abençoe. Até a próxima aula, se Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.